Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos continuando a nossa temporada sobre Jesus Cristo, um privilégio e uma responsabilidade muito grande estudar sobre o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós já passamos aí por uma boa parte da vida de Jesus, né? Já falamos sobre as profecias messiânicas, a sua infância, sua adolescência, seus ensinos, que ele falou sobre o reino de Deus. E agora chegou um momento muito especial para a gente estudar sobre os momentos finais da vida de Jesus aqui na terra. Hoje o nosso tema será sobre o Getsêmani e a cruz. Aquele momento de agonia de Jesus, um momento de sacrifício de Jesus ali na cruz e o que tudo isso tem a ver conosco. E se você por acaso perdeu os 8 primeiros episódios desta temporada, você não precisa ficar preocupado, porque estão todos lá no nosso canal do YouTube. É youtube.com/Bíblia Fácil. Você pode assistir e eu te faço um convite, um pedido. Se tiver um episódio que você gostou muito e você acha que, meu amigo vai gostar, precisa ouvir essa mensagem, copia o link, coloca lá no WhatsApp dessa pessoa, manda no grupo da família. É uma forma também de você espalhar a mensagem do Evangelho, tá bom? E se você quer participar aqui do Bíblia Fácil, você sonha em vir gravar conosco aqui, tem um link, sabe? É novotempo.com/Participe Bíblia Fácil. Vou repetir para você. novotempo.com/Participe Bíblia Fácil. Nesse endereço eletrônico, você vai fazer um cadastro e ficar em oração aí, quem sabe você vai ser escolhido para vir gravar conosco aqui nos estúdios na Novo Tempo. Gravar como os nossos amigos. Que alegria receber vocês mais uma vez. Nós estamos aí no nosso 9º encontro, já estamos na parte final da nossa gravação e também da vida de Jesus, né? Hoje a gente vai estudar sobre o Getsêmani e a cruz. Esse que é um momento realmente ímpar na vida de Jesus, um momento que era necessário e que já vinha sendo apontado pelos rituais do Antigo Testamento, né? Lá em Levítico diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era preciso que o Filho de Deus derramasse o seu sangue, a gente vai estudar sobre isso hoje. Então, convido você de casa a pegar a sua Bíblia. Pegou a Bíblia aí para você conferir na Bíblia se o que eu estou falando está aqui mesmo. E pega um caderninho, uma caneta para você fazer anotações. E a gente vai orar agora para poder estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui no momento do estudo da palavra. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá esse privilégio de estudarmos a Tua palavra com liberdade. Te agradecemos porque o Senhor preservou a Tua palavra para chegar até nós, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos também porque o Senhor está aqui conosco, e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nos batize agora, para que possamos avançar nesse estudo com responsabilidade e entendendo da maneira que o Senhor quer que nós entendamos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar então sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu estava orando sobre isso, né? Agradecendo a Deus porque Ele nos dá esse privilégio de estudar sobre Jesus, mas também pedindo a Deus que nos dê clareza de pensamento para a gente não falar nada que desrespeite o nosso Senhor Jesus, porque Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa devoção e toda a nossa adoração, né? A gente precisa realmente entregar a vida a Ele e submeter a nossa vontade à vontade dEle. É um grande desafio. E o nosso tema de hoje, amigos, é o Getsêmani e a cruz. O Getsêmani e a cruz. Aquele momento de agonia de Jesus. A agonia de Jesus por causa dos nossos pecados, pelo sacrifício que Ele ia fazer. Tem coisas muito interessantes para a gente aprender para a nossa vida a partir do sacrifício dEle. Mas eu quero começar lendo o que se tornou o nosso verso áureo, né? O nosso verso para memorizar aqui da nossa temporada, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nossa salvação vem apenas de Jesus, pelo sacrifício dele, e todas as nossas ações, as nossas obras
vem como resultado e como gratidão ao que Jesus fez por nós. As nossas obras, a nossa obediência à lei de Deus não são causa da nossa salvação, elas são resultado da salvação que recebemos em Cristo. Vamos lá? Vamos estudar então sobre esses momentos de Jesus ali no Getsêmani e na cruz. E vamos começar lendo alguns textos da Bíblia sobre esse sacrifício de Cristo. O que significou a cruz do Calvário? Tem uma música do grupo Novo Tom, que é um grupo da Igreja Adventista, e a letra diz assim: a cruz é o centro da história. Na cruz a justiça e a paz se encontraram. A música repete o salmo. A cruz é um momento realmente muito, muito precioso. Um momento em que o nosso Senhor, Ele cumpriu os rituais do Antigo Testamento. A temporada passada do Bíblia Fácil foi sobre o santuário. E a gente estudou ali aqueles rituais, aqueles sacrifícios diários. Todo dia, lá no santuário, no tabernáculo, no deserto, depois no santuário construído, o sacerdote sacrificava um cordeirinho. E essa é uma cena, não sei se você já parou para pensar na cena do cordeirinho sendo sacrificado. O cordeiro é um animal pacífico, é um animal que ele vai sendo levado para o matadouro e ele não reage. Outros animais reagem, Então, o cordeiro, ele era inocente. Uma vez alguém me disse assim: pastor, essa cena é muito cruel. Você pegar um cordeirinho inocente, não fez nada, e aí ele é colocado no altar de sacrifício e enfia uma faca no pescoço dele para sangrá-lo até a morte. Essa é uma cena muito cruel, não é, pastor? E eu concordo, é uma cena muito cruel. Muito cruel. E ela representava minimamente uma cena mais cruel que aconteceria no futuro, que foi o sacrifício e a morte de Jesus. Matar o Filho de Deus foi muito mais cruel do que matar um animalzinho. Então aquilo representava realmente muito bem, não completamente, mas muito bem, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa frase de Paulo, na verdade todo o livro de Romanos, nesse livro Paulo fala sobre a justificação pela fé e como Jesus se sacrificou por pessoas que não merecem. Eu já repeti isso aqui algumas vezes. Essa consciência precisa estar na nossa mente. Nós não merecemos a salvação. Se passou pela sua mente em algum momento que você não merece o perdão de Deus, que você não merece a salvação, você está completamente certo. Não merecemos. E é por isso que o sacrifício dele é tão bonito. E aí Paulo diz, ele prova o amor dele para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, essa é uma palavra importante daquilo que aconteceu na cruz, ou derivado daquilo que aconteceu na cruz. Reconciliação. Nós estávamos separados de Deus. Nas semanas atrás eu li para vocês Isaías 59, 2. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e nos impede que Ele nos ouça, ou o impede que Ele nos ouça. Por quê? Porque o pecado é um abismo entre o homem e Deus. Então Jesus vem colocar uma ponte sobre o abismo. Esse é o título de um capítulo de um livro que eu gosto muito, chamado Caminho a Cristo. O livro, se você puder, ele está disponível na internet, você encontra ele de graça, chama-se Caminho a Cristo, e um dos capítulos é uma ponte sobre o abismo. E ele representa, está falando sobre Jesus, que se tornou essa ponte que nos ligou de novo a Jesus Cristo. Jesus nos ligou de novo ao Pai, Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Muito bem, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Esse texto está falando da troca de papéis que aconteceu ali no momento do Calvário. Porque quem deveria morrer? Quem deveria morrer foi quem pecou. Porque lá em Gênesis, né, vamos lá para o texto de Gênesis, eu acho que eu não li esse texto com vocês ainda. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no versículo 3. Versículo 2, diz assim, Gênesis 3, 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a sentença de Deus era: quem pecar, morre. Paulo repete isso lá em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Então, quem deveria morrer na cruz era um pecador. Mas Jesus faz uma substituição. Esta é uma palavra importante para a gente não esquecer, tá? Você de casa. Não esquecer quando você está pensando na cruz do Calvário. A palavra é substituição. Exatamente o que acontecia lá no santuário no Antigo Testamento. Quem pecou foi o ser humano. Ele levava o cordeirinho que era o seu substituto. Então, olha, na cruz do Calvário, Jesus se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi tratado como nós deveríamos ser tratados, para que nós pudéssemos receber aquilo que só Ele tinha direito. É bonito isso, né? A gente recebeu o que Jesus deveria receber e Ele recebeu aquilo que nós deveríamos receber. Pastor, e ontem nós falamos sobre sobre justiça, graça e misericórdia, né? Então, assim, eu também posso ter comigo que, como uma vez que Jesus me substitui, eu posso clamar pela justiça dele vindo sobre a minha vida, naquilo que eu não sou capaz de ser justa o suficiente? Sempre, sempre. Você me fez lembrar um texto, Zacarias. Você consegue? Procura aí Zacarias, lá no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3. Zacarias, o profeta está tendo uma série de visões. E aí, no capítulo 3, ele tem uma visão sobre o sumo sacerdote Josué. E aí, olha, no versículo 2 diz assim, mas o Senhor... Vamos ler do versículo 1. É que quando a Fernanda falou, me veio essa imagem aqui na cabeça. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué. Veja, essa imagem é bonita, porque Josué era o sumo sacerdote, ele estava com roupas sujas, representando o caráter dele, como é o caráter de todos nós. Aí Satanás o acusa, olha, ele é o sumo sacerdote, mas ele está cheio de pecados. Aí Deus diz assim, calma, eu vou resolver. Tira as roupas sujas de Josué e coloca roupas limpas. Essa roupa representa a justiça de Cristo. Não são só alguns aspectos da nossa vida que precisam da justiça de Cristo, são todos. Porque nós não temos capacidade para fazermos o que Deus espera que nós façamos. Não temos capacidade para isso. A gente só tem essa capacidade quando a gente está unido a Jesus. Porque aí o Espírito Santo nos ajuda até a nos arrependermos. O arrependimento é fruto do Espírito em nós. Porque a gente não tem capacidade nem de se arrepender sozinho. Então, para tudo, Fernando, tudo a gente precisa pedir a justiça de Cristo. Pode falar, Leonardo. Pastor, parece que antes de Jesus morrer na cruz, Satanás meio que tinha um argumento contra os pecadores, né? Ele tentava, né? Ele tentou contra Jó, ele tentou contra o sumo sacerdote Josué, mas já tinha o que Paulo chama de escrito de dívida, que é o que a gente chama hoje de promissória. Hoje não, né?
Os jovens nem sabem o que é isso, né? Mas existia num tempo antigo aí um tal de promissória, que era assim, a gente assinava um papel dizendo que ia pagar. E aí depois a gente pagava. A morte do cordeiro lá era uma espécie de promissória. Então já tinha um argumento, mas pode completar, Leonardo. E também na peleja pelo corpo de Moisés. De Moisés, né? Que está lá escrito em Judas, né? Muito bem. Vamos lá, então aqui, ó, em 2 Coríntios 5, 21, os papéis foram trocados. O santo morreu pelo pecador para que o pecador pudesse ter a justiça do santo. Eu sei que esses assuntos são bem complexos às vezes, né? Então, é preciso estudar com um pouco mais de calma. E eu quero oferecer para você esse material aqui. É o guia de estudo da Bíblia, Jesus Restaurador da Vida. É um caderninho de estudo da Bíblia, né? Ele vai ser um guia de estudo da Bíblia, você vai lendo a Bíblia a partir desse guia aqui, e ele vai te ajudar a compreender melhor esse assunto que eu estou falando e muitos outros assuntos. Eu quero folhear para vocês aqui, ó. O guia de estudo, ele tem 20 capítulos, são 20 temas diferentes, e ele é bem colorido. Ó, Jesus e a oração é o tema 4, Jesus e a salvação. Ele vai trazendo a partir dos ensinos de Jesus e, lógico, de toda a Bíblia, temas doutrinários do texto sagrado. E esse material você pode ter na sua casa sem custo algum. A gente aqui da Novo Tempo envia para a sua casa pelos correios, sem cobrar nada, porque a gente tem os Anjos da Esperança, a quem a gente agradece muito, porque os Anjos da Esperança mantêm esse lugar. Obrigado a você que é Anjo da Esperança. E você que quer esse material, por favor, você pode pedir. Você pode pedir pelo telefone, o número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Só escreve assim, eu quero o estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. E aí a gente vai te ajudar a fazer o cadastro ali no WhatsApp. Ou você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica, pedir e a gente envia para a sua casa para você poder estudar a Bíblia com mais calma, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Agora o texto de Romanos capítulo 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Eu quero destacar só duas palavras desse texto aqui. Primeiro, justificados, ou essa expressão, justificados gratuitamente. O que é ser justificado? Essa é uma expressão forense, né? Que é assim, olha, você está num julgamento e o réu é culpado, mas o juiz o declara justo. Então, no âmbito do céu, do julgamento eterno, justificação é você ser declarado justo. Nós não somos justos, não temos justiça em nós, mas Jesus nos declara justos. Ele chega diante do Pai e diz assim, eles merecem a morte, mas eu morri no lugar deles, e eu lanço sobre eles a minha justiça. Né? E a outra coisa que eu quero destacar aqui, é que o texto diz que Jesus é propiciação. Lá no santuário, a tampa da arca chamava-se propiciatório. E o que ela fazia? Ela separava a glória de Deus que aparecia na Shekinah entre os anjos, da lei de Deus que estava embaixo. Ela é uma representação de como Jesus Cristo nos protege da ira da lei. Porque a lei tem os seus mandamentos, e quando a gente quebra os mandamentos, a gente cai na ira de Deus. Mas Jesus Cristo nos protege dessa ira quando a gente se arrepende e confessa os nossos pecados. Então ele é como se fosse um escudo que nos protege quando a gente merecia a morte, né? É muito lindo isso, eu acho muito, muito bonito. Muito bem, ó, a razão da encarnação é o sacrifício que Cristo faria por cada um de nós. O termo hilasterion, que significa sacrifício, é o termo grego, só aparece aqui, onde nós lemos agora em Romanos, e no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 15. Mas é uma palavra extremamente importante para entender o significado da morte de Cristo. Sacrifício, ou hilasterion. O sacrifício nos remete ao que acontecia no Antigo Testamento, substituição, tá bom?
O sacrifício de Cristo, logicamente, não se iniciou na cruz. Já falei para vocês, né? Que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse foi o primeiro grande sacrifício de Cristo, sair do céu, deixar a sua glória para se tornar um ser humano. A maior humilhação de Cristo não aconteceu na cruz, mas no ato de deixar a sua glória e se fazer homem. Então agora, dado esse panorama da justificação pela fé na Bíblia, eu quero ir com vocês para esses dois momentos de Cristo. A gente vai começar agora nesse bloco ainda o Getsemane e depois no próximo bloco a gente estuda a cruz, para ver como essas coisas são importantes. Vamos lá, vamos para o Getsemane. João capítulo 18. Se você quiser abrir sua Bíblia, você de casa também, mas eu vou colocar aqui o texto na tela. João 18, 1 a 2 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. O jardim do Getsemane Jesus não foi a primeira vez para lá naquele momento em que ele foi tentado e que ele suou sangue. Era um lugar de oração. Jesus muitas vezes tinha ido com os seus discípulos para aquele lugar. Por isso que Judas sabia exatamente onde encontrar Jesus, porque Jesus era costume dele ir para o Getsemane orar. Continua aqui, Mateus 26, 36 a 38, agora diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. A gente já estudou isso lá no episódio que a gente falou da humanidade de Cristo, mas realmente Jesus estava angustiado e triste. E por quê? Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver a razão da sua angústia e da sua tristeza. Eu já adianto a vocês que não era porque ele estava com medo da morte. Como assim? Veja, a gente tem na história do cristianismo muitos mártires que morreram cantando. Né? Você vai lendo as histórias ali dos mártires do Império Romano, da Idade Média, gente que ia morrer por causa da fé, queimado numa fogueira. E as pessoas morriam cantando, felizes porque estavam morrendo por Cristo. Então é difícil a gente imaginar que os seres humanos morriam felizes por Cristo e Jesus estava morrendo de medo da morte. Jesus não estava com medo da morte. Por que Jesus estava angustiado? Por que Jesus estava triste? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Você queria falar, Fernanda? Era justamente sobre isso que, assim, por que chega nesse momento e vem uma tristeza de angústia tão forte na alma de Jesus, né? E aí eu até gostaria de saber se a sua opinião é esta mesmo, mas me disseram o seguinte, que a morte, na verdade, não é essa morte que vai para o caixão e dorme no pó da terra, mas é a separação de Deus. E ele sabia que essa separação seria algo terrível, né? E é esse o medo que todos nós devemos ter todos os dias, né? Você foi no ponto certo. Veja, a Bíblia fala de 2 mortes, primeira e segunda morte, né? E primeira e segunda ressurreição também. A primeira morte é essa morte que a gente sofre, né? Por um acidente, por uma doença, pela idade e tal. A segunda morte é a morte eterna. Jesus não ia morrer a primeira morte. Jesus ia morrer a segunda morte. A segunda morte, que é a morte que nós merecemos por sermos pecadores. Mas existia o ponto que a Fernanda falou, é o principal, a separação do Pai. Por toda a eternidade, Jesus esteve junto do Pai. Mas agora haveria um momento de separação. E por quê? Deixa eu ver se é o próximo texto aqui. Não, ainda não é o próximo texto, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Só um pouquinho de paciência. Porque Mateus 26, 39 a 41 descreve um pouco mais essa angústia de Jesus. Ele diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo.
e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E agora sim, qual é a origem dessa angústia de Jesus? Porque veja a oração que ele faz, né? A oração é assim: Senhor Deus, meu Pai, se for possível, dá um jeito de não deixar eu passar pelo que eu estou passando. É um filho pedindo ao pai para não sofrer, né? E qual foi a resposta de Deus? Eu vou tratar disso um pouquinho mais no próximo bloco. Mas qual foi a resposta de Deus para a oração de Jesus? A resposta do pai para a oração de Jesus foi: não. Não. Isso é interessante para a gente pensar. Então vamos fazer o seguinte: vamos para o intervalo. A gente volta já já, não sai daí, tá bom? Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu volto oferecendo para você, mais uma vez, esse guia de estudo da Bíblia, que é o livrinho aqui, olha, Jesus, Restaurador da Vida. Eu falo livrinho porque ele tem aqui, ó, 60 páginas, bem coloridas, com muitas informações, explicações bíblicas. E esse livro, esse guia de estudo da Bíblia, ele pode ser seu sem custo algum. O que você vai aprender? Você vai aprender, por exemplo, ó, Jesus e as Escrituras Sagradas, Jesus e a restauração do bem, Jesus e a intercessão, Jesus e a lei de Deus, Jesus e o juízo. São 20 capítulos para você aprender mais sobre a Bíblia, e esse material pode ir para a sua casa de graça. Os Anjos da Esperança já pagaram todo o custo e até o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Você pode ligar agora para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, e aí você vai conversar com a nossa equipe de atendimento, fazer um cadastro e a gente envia para você. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, e aí nós vamos ajudar você lá pelo WhatsApp. Ou você pode entrar em novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, e aí você vai encontrar a imagem desse estudo bíblico, clica nela, abre o formulário lá, você preenche, clica para enviar, e é só esperar que chega na sua casa sem custo algum. Falando em Anjos da Esperança, falta aí pouco mais de uma semana para o nosso Anjos em Ação, que é a grande celebração do ano aqui na Novo Tempo, envolvendo TV, rádio, internet. Todos os departamentos da Novo Tempo se envolvem no Anjos em Ação. Se você assistiu do ano passado, por exemplo, foi muita bênção, não é? E aí esse ano vai ser bênção de novo. Então, nesse sábado que vem, no outro, é no dia 6 de dezembro, tá? No sábado 6 de dezembro à noite, coloca aí na sua agenda para você estar ligadinho na Novo Tempo, assistindo o nosso Anjos em Ação. Vai ser muita, muita bênção mesmo, não perca, tá bom? Vamos lá. Então vamos responder essa pergunta, que é uma pergunta muito interessante. Qual é a origem da angústia de Cristo? Veja, Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Veja, amigos, o peso dos pecados da humanidade esmagava Cristo. Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas ele ajuda a gente a entender. Vai lá em Isaías 53, versículos 3 e 4, diz assim, falando sobre Jesus, Isaías 53, 3 e 4 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si,
e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Por que Jesus estava tremendamente angustiado a ponto de suar sangue? Porque os pecados da humanidade toda, amigos, de Adão aos nossos, caíram sobre ele. E quando os pecados do mundo todo caíram sobre Jesus, aconteceu o fenômeno de Isaías 59:2. Pela primeira vez na eternidade, Jesus se sentiu separado do Pai. Você lembra o que ele falou na cruz? Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Deus não tinha abandonado o Pai, Deus não tinha abandonado seu Filho, mas os pecados faziam separação entre eles. Então a angústia de Jesus não era medo da morte. Jesus, ele tinha muito mais coragem do que todos os mártires. Mas a separação do Pai, um fato único na eternidade, fez Jesus suar sangue. Mas a grande pergunta é assim, por que Jesus fez isso? Qual foi a razão de Jesus fazer isso? A razão poderia ter um nome, poderia ser assim, Leonardo, Márcia, Felipe. A razão pela qual Jesus fez isso fui eu. Quem causou o sofrimento de Cristo? Eu. E essa consciência não pode, essa ideia não pode sair da nossa consciência. Porque enquanto essa ideia estiver firme na nossa consciência, a gente vai viver uma vida de tremenda gratidão para Ele. Amigos, quando a gente compreende o que Jesus fez por nós, a gente não tem coragem de dizer não para Ele. Porque o que Ele fez por nós é tão grande, que qualquer coisa que Ele peça para nós é minúscula diante do que Ele fez. Tá? Muito bem. O peso dos pecados estava sobre Ele. Vamos tirar aqui algumas lições do Getsemane. Primeiro, Jesus fez uma oração no Getsemane, né? Na verdade 3 orações, né? E aquela oração de Jesus tinha 2 coisas que a gente precisa entender sobre oração. Primeira coisa, tinha sinceridade. Você vê Jesus falando sinceramente com o Pai, né? Ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus naquele momento não fez como às vezes a gente faz assim, né? A nossa vida está uma bagunça, a gente está angustiado, a gente vai dormir e diz assim, Senhor, obrigado pelo dia maravilhoso que a gente teve. Que a oração ficou automática já, né? Jesus nos ensina a sermos sinceros com o Pai. Oração sincera. Mas além da sinceridade, Jesus tinha e mostrou submissão. E uma coisa daquela oração que eu falei no final do outro bloco e que me chama muito a atenção, é que Jesus fez um pedido ao Pai e a resposta do Pai foi não. Pai, é possível passar esse cálice? Não. Por que eu acho isso interessante? Porque nós ficamos chateadinhos quando Deus diz não para a gente, né? Porque a gente quer que Deus diga sempre sim para a gente. Mas, amigo, se você olhar para a Bíblia, você vai ver Deus dizendo não para Moisés. Moisés disse assim, Senhor, quero entrar na terra prometida. A resposta de Deus foi não. Você vê Deus dizendo não para Elias. Ele diz assim, Senhor, me mata. Deus diz, não, vai viver para sempre, nunca vai morrer. Aí você vê Deus dizendo não para Paulo. Paulo diz assim, Senhor, tira o meu espinho da carne. Paulo pediu 3 vezes, o que foi que Deus disse para ele? Não, vai ficar aí. Jesus ora e diz, Senhor, passa de mim esse cálice. E Deus diz, não. Ora, se Moisés recebeu o não de Deus, Elias recebeu o não de Deus, Paulo recebeu o não de Deus, Jesus recebeu o não de Deus, por que eu quero receber sempre sim, gente? O não de Deus também é bênção. E quando você receber um não de Deus, agradeça, porque não é que Deus está querendo tirar a sua felicidade, não, Ele está te protegendo. E o não de Deus, o Pai, para Jesus, foi proteção para a gente. Porque se Deus o Pai tivesse dito sim para Jesus, nós estaríamos perdidos. O não de Deus para Jesus foi bênção demais para a humanidade, né? Então a gente precisa aprender isso. Sinceridade, mas submissão à vontade de Deus. Agora, os discípulos estavam dormindo na hora errada.
E essa cena é muito interessante, eu quero que você imagine essa cena. Você está olhando de cima aqui, está lá o Getsemane, tem um homem suando sangue ali, Jesus, suando sangue, angustiado, e tem aqui outros homens dormindo, tranquilos. Se você olha sem conhecer o contexto, você vai dizer assim, puxa vida, aquele homem não tem fé, né? Olha, está angustiado, orando, aqueles outros estão tranquilos, cheios de fé, dormindo. Mas amigos, aquela hora não era hora de dormir, era hora de orar, de suar sangue em oração. Porque algumas horas depois, a coisa se inverteu. Jesus estava preso, sendo açoitado, tranquilo. E os que estavam dormindo estavam fazendo o quê? Fugindo, escondidos, angustiados. Porque na hora da oração, eles estavam dormindo. Na hora que a provação chegou, eles ficaram angustiados. Na hora da oração, Jesus estava lutando com Deus. Na hora da provação, ele estava tranquilo. Quando a gente ora, a gente tem tranquilidade na hora da provação. É que a gente falha muito nos nossos momentos de oração, né? Mas é outra lição que a gente aprende com o Getsemane. Agora vamos para a cruz. Porque do Getsemane, Jesus foi torturado, foi preso, depois foi torturado, interrogado, vai para Pilatos, vem para Herodes e tal, e aí depois ele vai para a cruz. E aí eu quero ler com vocês 1 Coríntios 1, 18 a 20. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Por que a cruz era loucura? Porque, amigos, a cruz era um instrumento completamente rejeitado por qualquer tipo de pessoa mais elitizada. Veja, 1 Coríntios 1, 21 a 23 diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que era escândalo para os judeus? Porque, você imaginar, ele diz que é Deus e vai ser crucificado, e os gentios, a cruz para os gentios era abominação. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. A cruz não começou a ser usada ali, quando Jesus foi crucificado, né? Os fenícios, os gregos, os persas já usavam a cruz como método de morte e de tortura. Os romanos eram especialistas na morte de cruz. Os piores criminosos e rebeldes, não era qualquer um que morria de cruz, eram os piores criminosos e rebeldes. E eles não tinham direito a sepultamento. Jesus foi sepultado porque veio José de Arimateia, pediu e tal, e estava nos planos do Pai. Mas o crucificado ficava na cruz, e vinham os abutres, os animais, as aves de rapina, e comiam os olhos, comiam a carne dele crucificado. Era para humilhar mesmo, né? E para apressar a morte, quebravam as pernas do crucificado, porque ele estava naquela posição, e para respirar ele se apoiava nas pernas, mas com as pernas quebradas ele morria de asfixia, para acelerar a morte. Existiam 4 piores penas capitais em Roma. Em quarto lugar tinha o que era chamado de decolatio, que era decapitar, como Paulo foi morto, né? Em terceiro lugar era o danitatio ad bestiais, que era ser lançado aos animais, para que os animais comessem a pessoa ali vivo. Em segundo lugar era o crematio, que era ser queimado vivo. Mas a pior morte, a morte considerada mais cruel do Império Romano, era a crucificação. Então Jesus foi submetido à pior morte que poderia ser submetido por causa de nós. Para vocês terem ideia, Cícero, um dos maiores juristas do Senado romano, que viveu nos dias de Júlio César, chamava a crucificação de sumum supplicium e crudelíssimo suplício. Eles abominavam. Tem uma outra coisa interessante, em 63 d.C., Rabírios, um senador romano, foi condenado à cruz. Cícero então saiu em sua defesa argumentando que a simples menção da cruz era inadmissível aos ouvidos de um respeitável cidadão romano. Eles não falavam a palavra cruz entre os cidadãos romanos. Por quê? Porque era uma morte desprezível. Jesus foi condenado à pior morte do seu tempo por causa de nós.
Flávio Joséfo, que é um historiador daquele tempo, diz a mais desgraçada de todas as mortes. Era a morte de cruz. Mas mesmo na cruz, na pior morte, Jesus ainda estava pensando nos outros. Sofrendo as piores dores, Jesus não pensava em si. Eu quero ler com você João 19, 25 a 27. Olha o que Jesus estava pensando na cruz. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus pregado na cruz, pregos nos pulsos, pregos nos pés, né? Desnudo, já depois da tortura dos açoites, ele estava pensando no outro. Eu gosto de ficar pensando que na mente de Jesus, naquele momento da cruz, passou o meu nome, passou o seu nome, passou o seu nome de casa também, porque ele estava morrendo no nosso lugar, para que a gente tivesse condições de um dia voltar ao plano original de Deus. Bem, e qual é o centro do evento da cruz? João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele disse: Senhor, te devolvo a minha vida. O que é está consumado? É a tradução da palavra grega tetelestai, que poderia ser traduzida como está pago. Amigos, nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida impagável. Aqueles que não aceitam Jesus continuam com essa dívida impagável. A dívida chama-se pecado. Não há nada que a gente possa fazer, não há nenhum mandamento que a gente possa guardar, não há nenhuma conduta que a gente possa ter, não há nada que a gente possa fazer que pague a nossa dívida com Deus. Só tinha um jeito de pagar a dívida com Deus, é com a morte. E aí Jesus vem e ele diz assim: Pai, eu vou lá pagar a dívida deles. E aí ele morre e um pouco antes de morrer ele diz: Pai, está pago. Está pago. Para quem Jesus pagou a dívida? Para o Pai. Jesus não estava pagando dívida nenhuma para Satanás. Deus nunca deveu nada para Satanás. A dívida era do ser humano com o Pai, adquirido lá no Éden. Então Jesus, ele diz assim: Pai, está pago. Isso me emociona. Porque quando eu penso que Jesus pagou a minha dívida, o fato de eu entregar minha vida completa a Ele é nada. É nada. Assim, às vezes a gente pensa assim: puxa, eu vou entregar minha vida a Jesus, Jesus vai ficar muito, muito agradecido a mim por eu ter entregado a vida a Ele. Que coisa de agradecido, gente. Jesus ama a gente, Ele quer que a gente esteja perto dEle, mas a nossa vida, em relação ao que Ele fez, é nada. É o mínimo que a gente consegue fazer entregando a vida a Jesus. A cruz de Cristo deve atrair a todos. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele trocou a alegria do céu pela cruz. E Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a nossa vida de volta. Eu repito o que eu falei no começo. Jesus foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber aquilo que só Ele merecia. E aí o que a gente faz em resposta a isso? A gente entrega a vida a Ele. Por exemplo, quando Paulo entendeu isso, o que foi que Paulo fez? Passou de perseguidor a perseguido. Quando Pedro entendeu isso, ele deixou de ser um traidor e passou a ser um discípulo. Quando João entendeu isso, ele deu a sua própria vida. Ele disse: olha, eu vou para a ilha de Patmos. João foi lançado num caldeirão de óleo e foi livrado por Deus. Se você olhar dos 12 discípulos, só João
morre de morte natural, de velho. Mas mesmo assim, porque Deus o livrou do caldeirão de óleo fervente, que lançaram ele dentro. Né? Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Isaías cerrado ao meio. E se você for olhar, Paulo decapitado. O maior pregador do evangelho de todos os tempos morre decapitado. E todos os discípulos morreram de maneira trágica, torturante. Você vai para a Idade Média, você vai ter uma quantidade enorme de pessoas que foram torturadas, que foram para a fogueira, que foram crucificadas por Jesus. E amigos, isso é uma tocha que vai sendo passada, é uma corrida de revezamento. Essa tocha foi passando do Império Romano para a Idade Média, para a Idade Moderna, e chega em 2025. E essa tocha é passada para nós. E a pergunta é, a gente vai honrar esse sacrifício de Jesus? Porque toda vez que a gente nega obedecer o que Jesus pede para a gente está desonrando o sacrifício que Ele fez. Todas as vezes que a gente se recusa a ser obediente a Deus, é como se a gente dissesse assim, olha, Senhor, o que o Senhor fez foi problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como assim? Se Ele fez por nós, se Ele morreu por nós. O presente que Jesus nos deu é tão grande, que qualquer coisa que a gente faça por Ele é nada. O mínimo que a gente deve fazer é entregar nossa vida completamente para Ele. E esse convite eu faço para você também. Talvez você seja uma pessoa que ainda resiste a entregar a vida a Jesus, ainda resiste a obedecer a sua palavra. Você acha que ainda pode viver como você quiser, mas amigos, a gente precisa ter bem claro na nossa mente aquele processo de sofrimento pelo qual Jesus passou por nossa causa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus tivesse um atestado de óbito, Ele não tem, porque Ele ressuscitou. Mas se Jesus tivesse um atestado de óbito, na causa da morte estaria escrito o seu nome. Na causa da morte estaria escrito o meu nome. E a gente não pode esquecer isso. E se essa lembrança estiver na nossa mente todo dia, a gente vai ter a alegria de servir esse Deus que nos amou tanto. E vai entregar a vida completamente a Ele. E vai fazer tudo o que Ele pede. Porque é o mínimo que a gente pode fazer como retribuição. Então, faça isso enquanto você ouve esse hino. Entrega a tua vida a Jesus enquanto você ouve essa música. Esse é o momento em que venho aqui te pedir perdão. Depois de uma série de tentativas, falhas e frustrações, esse é o momento em que as palavras fogem e o véu se abre. E mais uma canção é entoada então, temendo ser em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma
uma gota d'água em um mar. Esse é o momento em que te agradeço por esquecer todos os meus erros que havia prometido não cometer. Esse é o momento em que os olhos secam sem eu perceber. E mais uma canção é entoada então, porém não é em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. O amor de Deus é inexplicável. E a gente tenta às vezes ficar racionalizando, mas a gente só tem que aceitar. Aceitar o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele quer fazer em nós. Veja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento dele, só terá sentido na nossa vida se a gente deixar que os efeitos dela apareçam. Os efeitos de santificação, os efeitos de arrependimento. E esses pensamentos nos consternam mesmo, né? Paulo diz assim, que o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente pensa, a gente fica constrangido mesmo. É um sentimento que eu acho que vocês estão, eu também estou. E você de casa deve estar também, né? Porque a gente começa a pensar o quão ingratos nós somos. A gente faz tanta coisa que não deveria fazer, que entristece Jesus, que envergonha o seu nome. E quando a gente medita no que Ele fez por nós, a gente realmente fica convencido de que a gente precisa estar mais dentro da vontade dEle. Então agora Jesus, que ama muito você, Ele quer fazer o outro processo na sua vida. Ele já fez a justificação, agora Ele quer fazer a santificação. Que você esteja cada vez mais próximo, mais próxima da vontade dEle para a sua vida. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude? Senhor, nós nem temos como te agradecer de maneira completa pelo teu sacrifício por nós. Mas te agradecemos, Senhor. E te pedimos ajuda para que possamos entregar a nossa vida a Ti completamente em resposta ao que o Senhor tem feito, o Senhor fez e faz por nós. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por tantas vezes que somos ingratos ao envergonhar o Teu nome, a entristecer o Senhor. Mas nós nos comprometemos, Senhor Deus, a fazer tudo o que nós pudermos para estarmos perto de Ti, receber o Teu poder para vivermos uma vida santa como o Senhor quer que nós vivamos. Te agradecemos, te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
quando a gente fala da crucificação e saber que alguém morreu por você, né, é algo sobrenatural, porque a gente não encontra ninguém nessa vida que faça isso por nós. Se eu estivesse ali ao pé da cruz, vivendo toda aquela situação, vontade era de rasgar o peito, né? Rasgar a camisa e falar para os seres humanos, para, vocês estão errados. Né? E Jesus é tão forte, mesmo naquela situação, né? Ele fala ao Pai, né? Perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Lá em Provérbios até fala que o amor, ele cobre multidão de pecados, né? E eu vejo que é esse o amor que Jesus tem por todos nós.